Agradeço muito, professor, sua presença aqui. Uma alegria contar com a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. A gente conversou recentemente, mas diante da realidade, não dá para a gente deixar de fazer esse papo com o senhor, professor, porque o Brasil, ele, de alguma forma, se surpreendeu quando acordou no último sábado com a notícia da prisão do general Walter Braga Neto, ele que foi ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente durante o governo do Jair Bolsonaro. O militar foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lucas 12-2, acusado aí por obstrução de justiça nas investigações da tentativa de golpe que se estabeleceu no país. Os investigadores dizem que o militar teria tentado ter acesso a informações da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Braga Neto é o primeiro militar preso na história acusado de tentar obstruir a justiça aqui no nosso país. Professor, muito foi dito ao longo das últimas horas diante desse episódio, por mais que a prisão do Braga Neto fosse esperada por conta das evidências que já surgiram, mas talvez o momento em que ela se deu tenha provocado essa comoção. Eu queria perguntar para o senhor o que é que pode ser dito em relação a essa prisão do Braga Neto. O senhor esperava aí que isso pudesse se dar assim tão rapidamente, logo após o indiciamento dele pela Polícia Federal, professor? Olha, eu não consigo atinar, não sou especialista nesses processos judiciais. Esses processos constituem, de fato, uma novidade. Agora, a prisão do Braga Neto está inserida nisso e não constitui, a rigor, em surpresa. Para mim, pessoalmente, o momento, né, em que isso se dá, o dia preciso, as circunstâncias mais objetivas, eu não consigo acompanhar, não sou especialista em processos judiciais. Mas, no que diz respeito ao jogo corporativo, eu posso dizer alguma coisa, né? E digo que era aguardada, era esperada, era certa. Como será certa? Eu já escrevi e volto a dizer, a sua expulsão com desonra. Não há outra saída para preservar a imagem corporativa. Qualquer corporação, qualquer instituição precisa de um mínimo de legitimidade. E no caso do Exército Brasileiro, o prejuízo simbólico seria enorme caso esse homem, um sicário conhecido, não for severamente punido. E acredito que será. Ele será severamente punido, ele e outros, com a expulsão com desonra das fileiras. Uhum. Agora, professor, chamou a atenção, pelo menos a mim, foi essa tentativa do Braga Neto buscar informações privilegiadas aí a respeito da delação premiada do coronel Mauro Cid. O senhor esperava, de alguma forma, que isso pudesse acontecer, que o Braga Neto pudesse tentar ter acesso às informações dos depoimentos do Mauro Cid, da delação premiada dele? Como é que isso se insere? É dos militares mesmo, essa tentativa de se buscar privilégios? Olha, no caso aí de interferência, eu acho que é da natureza de qualquer um que esteja sendo acusado que vai procurar se defender. No caso específico desse oficial, esse homem é acostumado a fazer o que precisa ser feito na cabeça dele, ele é treinado para isso. Vejamos aí a consigna da Força Especial, né? Qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Assim são treinados digamos assim, essa novidade em termos históricos, que são as forças especiais. E Braga Neto contou essencialmente com essas forças, portanto, eles farão tudo e qualquer coisa. A sua prisão
a rigor, ela deveria ser sob, digamos, isolamento absoluto, porque ele conta com fortes apoios dentro da corporação, ele está lá, está instalado, bem instalado aí no Rio de Janeiro, com acomodações e certamente os privilégios que o cargo lhe confere. A gravidade do seu envolvimento criminoso é de tal sorte profunda, esse homem é um dos responsáveis pela calamidade institucional em que o Brasil vive já faz algum tempo, né? E me parece que precisaria de um isolamento severo para que não fosse perturbado esse processo investigativo. É isso. Aliás, o senhor citou os privilégios aí oferecidos ao Braga Neto. Ele está instalado em uma sala com ar-condicionado e geladeira, uma sala que é usada pelo chefe do Estado-Maior da Primeira Divisão do Exército aqui no Rio de Janeiro. Enfim, os privilégios aí não vão faltar para essa Eu figura. posso lhe assegurar que são confortáveis, instalações confortáveis. Mas esse não é a questão maior. Sim. A questão maior é a necessidade que eu mencionei de isolamento, porque não é um homem sem apoio. Ele tem apoio nos quartéis, né? E não é só também no Exército. Ele tem apoio em facções dessa família militar. Agora, ele tem também o ódio profundo de oficiais, né, que são por ele, que foram por ele, estão sendo, né, por ele acusados, achincalhados. É um homem que vai espalhar ataques, ele planejou ataques, inclusive a familiares de generais. Uhum. Portanto, é um homem que fere profundamente a ética militar. E, obviamente, tenho a correspondência, eu acredito que boa parte do oficialato repila a natureza da sua atuação, né? Eu usei a palavra sicário e volto a usar. Sicário é o que gosta de sangue, né? Uhum. E ele é desse tipo, né? Sim. Ele não tem estribeiras. Daí, acredito eu, que, voltando à minha afirmação inicial, ele deva ser afastado com desonra. Uhum. Além de prisão, além de todas as consequências legais, a corporação deve isso a si mesma, para que reponha minimamente a sua imagem de instituição que não combina com traição à pátria, como foi a que ele tentou, porque Uhum. fazer o que ele tentou configura traição à pátria. Agora, professor, o senhor citou a necessidade, a importância de um isolamento do Braga Neto lá, onde ele está preso no Exército. Por outro lado, o senhor também colocou a situação envolvendo os apoios que ele tem dentro das Forças Armadas. Como é que esses apoios que o Braga Neto ainda sustenta no alto comando, isso pode influenciar a situação dele, a própria investigação envolvendo o golpismo no país? Olha, se costuma dizer que nós estamos vivendo coisas excepcionais pela primeira vez na história, um 4 estrelas. O que nós estamos vivendo pela primeira vez na história, de fato, importante, Anderson, é uma luta fratricida dentro da corporação. É isso que nós estamos vivendo e vamos assistir nos próximos capítulos aí, serão recheados dessa coisa, porque esses homens, eles perdem o sentido corporativo, eles perdem o sentido moral, eles não veem por que razão deverão se sacrificar se outros ficam fora. Então eles vão delatar. Braga Neto é um delator, sabe, escrito. Ele vai falar e vai tentar envolver outros companheiros seus, vai tentar, inclusive, incriminar
mesmo os que agiram no sentido de preservar um mínimo de legalidade. Uhum. Essa é a postura dele. Aliás, a postura também do capitão. Né? O capitão, ele, o princípio dele, como é que eu me dou bem? Como é que eu me saio melhor? Estou numa enrascada, como é que eu me saio melhor? Não importa. A ética, ele manda as favas, ele nunca soube que diabo é isso, sabe? Então, nós vamos acompanhar um espetáculo de degradação moral de diversos componentes do Exército, talvez da Marinha, possivelmente da Aeronáutica, e o Brasil assistirá nos próximos dias, semanas, meses, quem sabe até anos, esse espetáculo permanente. É uma novela nojenta, é uma Agora, novela professor, espetaculosa e profundamente degradante. uhum. Agora, professor, o senhor citou aí essa possibilidade, talvez, do Braga Neto dar com a língua nos dentes, diante de tudo que está acontecendo, dentro do desgaste, especialmente que ele sofre dentro das Forças Armadas. E eu ia questionar justamente a respeito disso. Se, de alguma forma, há o risco dele entregar quem estivesse acima dele, o próprio Jair Bolsonaro, talvez, porque pelas investigações da Polícia Federal, o Braga Neto estaria ali no topo da hierarquia desse golpismo que se estabeleceu no país. Talvez só o Bolsonaro tivesse acima dele nesse processo todo. Ele vai, de alguma forma, respeitar a lógica militar de que não se deve delatar seu próximo, aquele. Enfim, a gente sabe muito bem como é que isso funciona nas Forças Armadas. Há ali uma ideia de hierarquia e uma espécie de lei do silêncio diante de tudo que está colocado. Eles não costumam aí entregar o que acontece dentro não só das forças, mas também nas suas relações. Só acredito que o Braga Neto vai passar por cima disso e vai, caso seja. Não tem, já demonstrou, ele já demonstrou que não tem qualquer instinto de defesa corporativa. É um homem que se baseia, que busca vantagens próprias a qualquer custo e manda a imagem corporativa às favas. Ele manda aí. Veja, o sujeito que chega ao ponto de encomendar a integrantes da corporação que ataquem o comandante e os seus familiares, quando ele chega a esse ponto, ele já diz tudo que ele é. Se há uma coisa que os militares são ciosos, é na proteção da família. E ele orientou os seus comparsas, né, a prejudicar a família do comandante do Exército. É um momento de degradação digno de quem planejou o assassinato. Eu não vou me surpreender se execuções sumárias não apareçam no curso desse processo, já efetuadas. Portanto, os capítulos que nós viveremos, né, são capítulos lastimosos. Eu diria isso porque eu não fico contente com a condenação de um homem, enfim, e acho que precisa ser pagar pelo que fez, né? Isso é importantíssimo, é fundamental, né? Mas seja com quem for, não fico alegre com, com, com prisões, com isso e com aquilo, não fico alegre. Eu simplesmente encaro a coisa como uma necessidade da preservação da moralidade, das instituições, do próprio Estado Nacional. Esse Uhum. homem é o exemplo de tudo o que não presta, tal como o seu comparsa, capitão, que se elegeu da forma mais absurda, a forma que nós conhecemos,
que se elegeu presidente da República. Esse processo vai dar a medida do envolvimento das forças da responsabilidade das Forças Armadas pela crise institucional grave que nós vivemos e viveremos ainda durante algum tempo. Agora, professor, essa última fala sua me chamou a atenção diante do que está colocado. O senhor acredita, então, que ao longo dos próximos semanas, meses, apareçam novas informações, revelações a respeito do que foi o golpismo? O senhor falou em execuções, talvez, enfim. O senhor acredita que o buraco pode ser ainda mais fundo? Vai ser muito profundo. Eu falei em luta fratricida. Imagine o que é a luta fratricida, né? Companheiros, irmãos de fileiras se atacando, se desmantelando. É isso que nós teremos. É a coisa mais feia que pode existir. É isso que nós vamos assistir. Os democratas, com muita sinceridade, com muita naturalidade, que coisa boa, vou tomar uma cerveja, vou isso e aquilo. Olha, arrumem cerveja, se assim deve ser feito, podem arrumar cerveja, porque nós estamos agora num passo inicial importante, sem dúvida, mas muita coisa aí nós viveremos e o espetáculo de degradação humana e institucional estará escancarado no Brasil. E eu insisto na minha afirmação inicial. Trata-se de defesa da imagem corporativa. Toda corporação busca se defender. Seja ela qual for, ela busca se defender. Assim como também busca sua autonomia. No caso desse general, logo será ex-general, porque ele será expulso com desonra do Exército, digo, por necessidade do próprio Exército, ele será expulso do Exército, com desonra. E a qualidade humana desse sicário, né, desse homem, ele promete o que há de mais grotesco. A sociedade brasileira assistirá a capítulos vergonhosos. Professor, eu queria aproveitar para trazer uma outra questão aqui, porque o senhor considera que a cúpula das Forças Armadas ela ainda enxerga, especialmente a partir dessa situação do movimento Braga Neto, ainda enxerga essa iniciativa da Justiça Civil em buscar punir os militares acusados de golpismo como uma ação arbitrária e persecutória, ou há já o entendimento dentro das forças de que vai ser necessário entregar aí alguns anéis para não se perder os dedos? E outra, o senhor acha que os militares ditos legalistas que hoje comandam as Forças Armadas, eles têm o que temer diante desse processo? Obviamente que, mesmo conservadores, mesmo defendendo ideias que não se afinam com o que nós, democratas, imaginamos ser bom para o Brasil, há oficiais que lutarão, há comandantes que lutarão para manter suas corporações. Quando ele senta na cadeira do Estado-Maior, do comando militar, dos comandos de área, eles assumem responsabilidade. Tanto que a minha principal preocupação hoje, não sei se ela se justifica ou não, é a manutenção, a preservação da cadeia de comando. Nesse momento, os comandantes, os que respondem pela corporação, devem estar de olho, desde os generais de 4 estrelas até o sargento que comanda o tiro de guerra. Porque, como nós sabemos, o fanatismo obscurantista atingiu o conjunto das forças. E não é de admirar que ele se manifeste no momento em que algumas lideranças destacadas no processo golpista vai enfrentando aí,
à justiça e vai expondo sua face horrorosa. Né? A Uhum. sociedade vai se encharcar de indignação. É. Professor, eu tenho algumas questões chegando aqui dos nossos espectadores. Eu vou trazer aqui um superchat que o Eduardo Toledo nos mandou. Obrigado pelo apoio, Eduardo. Ele pergunta aqui o seguinte: não seria a hora de retomar as investigações sobre a gestão de Braga Neto na intervenção federal do Rio de Janeiro? As inúmeras compras sem licitação. Só lembrando aqui que o general Braga Neto liderou aí a intervenção militar no governo Michel Temer aqui no Rio de Janeiro, lá em 2017. O que é que o senhor acha, professor? O senhor acha que isso, a partir desse episódio envolvendo a prisão do Braga Neto, deve-se retomar investigações em relação à intervenção aqui no Rio? Eu falei inicialmente que eu não domino os processos judiciais. Né? Não sei como é que deve se comportar aí tanto a investigação policial quanto o acompanhamento da Procuradoria, da Promotoria, como também dos juízes. Mas é fatal que uma investigação sobre Braga Neto apareça muita coisa, né? Inclusive os seus malfeitos durante a intervenção. Essa intervenção ainda é um capítulo bastante obscuro. Nela aconteceu um dos mais trágicos episódios de sangue, né, da história brasileira, que foi o assassinato da vereadora Marielle e de seu motorista. Me parece impossível, né? Assim também como não o processo não abordar isso, assim também como acho difícil retirar da linha da investigação toda essa teia de civis, de empresários, de ricaços, né, que ampararam os golpistas, os terroristas, tal como sempre acontece nas mobilizações políticas das forças, aqui em qualquer lugar, sempre tem agente externo articulado com o integrante da força. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, dá para dizer que essa prisão do Braga Neto pode dar início a um processo de revisão histórica no país em relação a todo o mal que os militares produziram ao longo da história? Seria tão bom, seria muito bom. Agora, se vai acontecer ou não, vai depender, porque veja que o esforço de tergiversação em torno de responsabilidades é muito forte. Hoje de manhã cedo eu reli um editorial do Estadão, sabe, focando no seguinte ponto: como o Bolsonaro fez mal às Forças Armadas. Ou seja, Bolsonaro não seria instrumento das Forças Armadas. Bolsonaro seria alguma coisa que apareceu, um penetra, né? Enquanto que já está claro que há muito tempo atrás o conjunto dos militares brasileiros, assim como da família militar, insisto nisso, que envolve milhões de fanáticos, se envolveram e promoveram o Bolsonaro. O que eles não conseguiram foi controlar Bolsonaro. Alguns sabiam, né? Agora, quanto aos oficiais que repelem essa experiência negativa, né, da história brasileira, eles foram percebendo a gravidade do envolvimento militar nessa aventura política, paulatinamente, eu diria tardiamente. Foram compreendendo, chegar ao ponto em que o general estava querendo lá, se considerar moderador da vida brasileira, com direito a intervir e a fazer o que lhe desse na telha. Né? Então, foi um processo. Acho que os atuais comandantes, eu não conheço pessoalmente o general Tomás, comandante do Exército, mas tenho elementos para acreditar
que ele esteja hoje devotado à defesa de sua corporação e que fará todos os esforços para a manutenção, para a preservação da cadeia de comando. Se ele não conseguir isso, nós teremos aí muita confusão e subordinação. Então, uma das coisas fundamentais é segurar as manifestações, né, de amparo, de apoio, de solidariedade a esse sicário que foi preso agora. Uhum. Professor, agora sim, para a gente fechar o nosso papo, um último questionamento aqui. Qual deveria ser a posição do presidente Lula, ele que é o comandante em chefe das Forças Armadas, diante de todas essas notícias que vêm surgindo, agora a prisão do Braga Neto? O que é que o presidente deveria fazer? Alguma iniciativa em relação a tudo isso que está colocado? Olha, o presidente, obviamente, que tem responsabilidade, porque ele é o comandante em chefe, desculpa, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Se as Forças Armadas estão sofrendo um processo aí de ruína de imagem, se estão sofrendo um processo de desorientação funcional, a ausência do presidente significa ausência de comando supremo. Significa o que, objetivamente? A plena autonomia corporativa. Isso é inadmissível. Toda corporação precisa de autonomia, mas essa autonomia tem seus limites e cumpre ao topo da hierarquia velar por esses limites. Por isso é que eu acho que não só o Lula, mas todos os poderes constituídos do Estado brasileiro devem se manifestar claramente, repudiando esse golpismo de homens pagos pelo Estado brasileiro para proteger o Brasil e que expõem o Brasil dessa forma. São traidores da pátria. Professor, eu toda hora digo que é a última pergunta, mas sempre surge alguma coisa aqui de última hora diante da É complexidade claro, desse. é isso mesmo. É isso Pois é, mesmo. pois é. Nós estamos diante de um processo muito complexo, muito difícil, Anderson. É isso, é isso. Professor, o senhor falou em luta fratricida dentro das Forças Armadas. O senhor vê alguma possibilidade de risco à vida do general Braga Neto, ele que está preso, mais uma vez, dentro de uma instituição militar? O senhor vê risco à vida do Braga Neto? Ele é certamente, talvez, uma das figuras que mais tem informações a respeito sobre o processo de golpismo no país. O senhor vê alguma possibilidade do general Braga Neto ter a sua vida em risco depois dessa prisão? Olha, ao que me consta, não. No momento, não. Porque se alguém eliminasse, abatesse o Braga Neto, o responsável seria o comandante, nos termos. E o comandante certamente não vai permitir isso. Acho que a responsabilidade é muito grande, a tendência é a corporação assegurar a justiça, ou seja, assegurar a vida do general Braga Neto. Tá certo. Professor, é um tema que certamente a gente vai continuar debatendo aqui ao longo da semana, inevitavelmente no nosso programa, enfim, talvez seja o assunto do momento, talvez seja o assunto do ano no país, essa prisão do Braga Neto diante do golpismo, e vamos a seguir aqui acompanhando os próximos passos, os próximos capítulos dessa novela e contando, como sempre, aqui com o seu apoio, com as suas análises sempre precisas aqui no nosso programa. Por hora, eu quero agradecer demais a sua presença, todas essas entrevistas que o senhor nos deu aqui ao longo desse ano de 2024, a nossa última semana aqui de programas no nosso programa, no nosso ano, nesse ano aqui no Faixa Livre. Obrigado pelo apoio de sempre e certamente continuaremos aqui de olho e acompanhando em 2025, contando aí com as suas entrevistas, com as suas análises aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez pelo apoio e pelo carinho de sempre, professor. Será um prazer e lhe digo, estamos concluindo o ano, eu lhe parabenizo, assim como a equipe do Faixa Livre, né, por esse grande serviço que vocês têm prestado ao nosso país.
Eu que agradeço, professor. O senhor faz parte de todo esse processo aqui, com as suas análises sempre precisas, seus comentários aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. Boas festas para o senhor, viu, professor? Boas festas para nós todos. Um abraço. Tchau, tchau.